Oi gente, tudo bem? Já vou começar esse vídeo pedindo desculpas para vocês se tiverem barulhos, aí de vizinho, de cachorro. Esse lugar aqui que eu moro é uma loucura. Quem já me acompanha aí há um tempo já sabe. Eu sei que é chato, gente, ficar esses barulhos no vídeo, mas eu já tento gravar para vocês aqui no horário que é mais tranquilo. E vocês imaginam, se esse é o horário mais tranquilo, como não é nos outros horários, né? Enfim, tem dias que aqui tá uma loucura. Eu peço de verdade que vocês me desculpem, mas foquem sempre no conteúdo, como eu digo, né? Um dia eu espero estar num lugar em paz, sem barulhos exagerados, né? E que o vídeo fique melhor, mas infelizmente se eu ficar escolhendo muito horário, eu nem consigo gravar para vocês, porque aqui não tem paz nem de madrugada, tá? Dito isso, vamos ao vídeo. Esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês hoje foi justamente um pedido de vocês que querem saber, né? Tem curiosidade de saber como foi a relação da minha mãe narcisista com o meu marido, né? Quando ele era meu namorado. Como, que ela tratou ele quando conheceu, e também depois o costume que ela tem, que as mães narcisistas têm de fazer tanto nós quanto os nossos namorados, maridos, de escravos. Foram vocês mesmos que pediram, esse tema, então eu resolvi trazer aqui para vocês e contar o meu relato de como foi. Primeiro de tudo, por mais que eu já tivesse 18 anos, eu precisava da autorização dela para namorar. Hoje em dia, parando para pensar, gente, eu acho que não tinha que ter sido assim, porque eu já trabalhava, pagava as minhas contas, vamos se dizer assim. Claro que eu morava, com ela, como moro ainda, mas eu já ajudava em muitas coisas, pagava assim as contas da casa. Então, na teoria, eu nem precisava de autorização, para namorar. Mas você, que é filha de mãe narcisista, sabe muito bem como é. Elas criam a gente para ser dependente delas, eternas bebezonas. Então a gente tem sim esse costume, de tudo pedir autorização para elas. Isso é absolutamente normal, tá, gente? Principalmente antes da gente descobrir que tem uma mãe narcisista. E eu precisava dessa autorização justamente para poder sair com meu marido, que na época era namorado. Quando ele veio, aqui na minha casa, que eu fui apresentá-lo para ela, ela me fez passar vergonha desde o primeiro minuto em que ele chegou. Deve ser familiar para você que tá aí me assistindo, né? Ela deixou ele totalmente sem graça, tá? Com vergonha, ele já é tímido, mas ela obviamente deixou ele muito constrangido, porque ela fez perguntas totalmente inconvenientes, perguntas extremamente invasivas, e as respostas que ele dava, ela ficava rebatendo, querendo deixar ele mais sem graça ainda. E obviamente eu estava sem graça, com vergonha de tabela, porque tem essa mania, a gente tem a vergonha alheia, porque ela que estava ali fazendo aquele papelão. Mas como a gente tá apresentando a pessoa, a gente fica sem graça, porque não é culpa nossa, mas a gente se sente muito culpada, assim, achando que a gente poderia ter evitado de alguma forma. Mas não se engane, gente, a gente não consegue evitar. As mães narcisistas são totalmente sem noção, e por mais que a gente tente evitar, ela fazer a gente passar vergonha, elas sempre conseguem, elas sempre dão um jeito. Então a gente nem tem como evitar, como a gente acha que tem, A minha mãe narcisista, ela é tão, assim, escrota, gente. Sinceramente, essa é a palavra. Tão nojenta, que quando, meu marido, na época namorado, chegou, foi sentar à mesa, ele sentou na ponta da mesa, e ela já soltou uma piadinha, que quem sentava na ponta da mesa era a dona da casa, sendo que ela nunca sentou na ponta da mesa, nunca fez isso, mas só fez e falou isso para deixar ele sem graça.
Ele levantou na hora, porque ele realmente levou a sério, né? Pelo jeito que ela falou. E ele levantou na hora, assim, e falou, ai, me desculpa, né? Pode sentar então. E tipo, ela começou a rir na cara dele. Vocês imaginam a minha cara de vergonha? Dela ter feito ele passar por isso, sabe? E ela começou a rir na cara dele, falou, ai, tô brincando, não imagina, nada a ver, ai, tô brincando só. E tipo, sabe, criando o maior climão. Foi horrível, gente. Infelizmente, eu fui obrigada a trazê-lo em casa para ela conhecer, né, como eu disse, porque senão ela não ia deixar eu sair com ele, né? Ela dominava a minha vida nessa época. Então eu fui obrigada a apresentar, mas foi um dos piores dias da minha vida, sinceramente. Porque ela me fez passar muita vergonha mesmo. Eu fiquei super sem graça, eu pedi 1 milhão de desculpas para ele, né, na época. Porque eu realmente me senti mal por fazer ele passar por isso, sabe? Sinceramente, gente, graças a Deus, ele me ama muito. Porque é uma realidade, gente. Se ele não amasse, ele já tinha desistido logo na primeira semana. Porque esse perrengue aí, gente, foi só no primeiro dia que ele a conheceu. Vocês podem imaginar muito bem como foi depois, tá? Depois piorou muito. Ela já fez, nossa, o diabo com ele. Então, por isso que eu digo que se ele não me amasse tanto, ele não estaria comigo. Porque minha mãe narcisista caprichou, tá? Em muitos aspectos. E vocês sabem, né, gente? É tanta história que dá, né, um livro. Mas aqui eu vou contar algumas coisas que aconteceram para vocês terem uma noção. Quando a gente começou a namorar sério, né, começamos a namorar mesmo, firme, que ele vinha pra minha casa todo fim de semana, né, que a gente não se via durante a semana, e ele vinha no fim de semana, ela começou a fazer ele de escravo. Ela percebeu que ele é um menino tranquilo, bonzinho, educado e, obviamente, estava querendo ali agradar. Ela percebeu isso, gente, na hora. Namorando, então, ela percebeu muito mais. E aí ela começou a fazer ele de escravo. Tudo que ela achava que não era digno do Dourado fazer. Meu irmão, tá, gente? Meu irmão é o Dourado. Então, tudo que ela achava que não era digno do meu irmão fazer, ou que era algo que ele não queria fazer e ficava enrolando, falando pra ela que depois ele fazia e não fazia nunca, ela falava pro meu marido, né, na época namorado, pra ele fazer, quando ele vinha no fim de semana aqui pra minha casa. Sabe aquelas coisas básicas, mas que são pequenas coisinhas que tem na casa? Tipo desentupir pia, bater prego, arrumar dobradiça de armário que tá ruim, sei lá, o armário tá capenga, trocar lâmpada, pendurar quadro, colocar cortina, essas coisas. Ela colocava o meu marido pra fazer tudo isso. Claro, gente, que não tem problema se for um favor que a pessoa está te pedindo. A gente percebe quando é apenas um favor, né, que você tá ali, sabe fazer e a pessoa te pede, mas a gente percebe a diferença de quando é uma mãe narcisista abusando da pessoa e fazendo a pessoa de escrava. Do começo do meu namoro, né, do meu relacionamento, ela era casada, minha mãe narcisista era casada com o meu ex-padrasto, mas depois a gente, né, tava ainda namorando, depois de um tempo de namoro, eles se separaram. Ele foi embora, né? Aí ficou sem uma pessoa, vamos dizer assim, né? Ficou, entre aspas, sem um homem ali na casa para fazer certas coisas. Por isso que ela pegou o meu marido de escravo, mais ainda do que antes. Aí ela deixava acumular essas coisinhas que precisavam ser feitas em casa. Para quando meu marido viesse no fim de semana me ver, né, pra gente namorar, ela mandava ele fazer tudo que estava acumulado. Tanto que às vezes a gente ia sair para algum lugar, né, tinha alguma festa, algum lugar para ir, e ela não queria deixar, porque ela
falava que ele tinha que fazer as coisinhas antes. Nesse caso, as lâmpadas, os quadros, o que fosse que ela queria que ele fizesse, tinha que fazer antes da gente sair, por exemplo, da gente ir passear pra namorar. Isso é um absurdo, gente, porque é literalmente mostrar que tá fazendo a outra pessoa de escrava. Porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer, gente. O que ele tem a obrigação de fazer é na casa, né, quando ele morava com os pais dele, na casa dos pais dele. E não aqui na minha casa. Mas ela sempre fez isso, tá? Minha mãe narcisista sempre fez isso. Colocou outras pessoas como escrava. Ela sai pegando todo mundo e fazendo de escravo. Infelizmente, o meu marido foi um desses em que ela mais pegou para ser escrava. Quando a gente teve o nosso primeiro carro, piorou. Hoje em dia a gente não tem carro mais, tá? A gente tinha um carro muitos anos atrás, a gente precisou vender, né? São coisas da vida. Mas quando a gente tinha um carro, foi aí que ela fez o meu marido muito de escravo. Tipo, muito, muito, muito. Porque ela queria que a gente levasse ela pra tudo quanto é canto. E a gente, muito do besta, levava sim, tá? A gente levava ela pra 2, 3 tipos de mercado. Em cada mercado ela comprava uma coisa. Então a gente passava o dia inteiro andando com ela, tá? Levando ela para os lugares. Levava ela na casa das irmãs quando ela queria ir. Levávamos ela para passear. A gente saía muito, muito com ela. Levava ela para tudo quanto é lugar. E ela fazia meu marido sim de escravo e de chofer. A gente muito besta, achando que essas coisinhas iam fazer a gente se dar bem, porque, gente, eu tinha 20 e poucos anos, eu ainda não tinha descoberto sobre o narcisismo, então eu queria me dar bem com ela, então a gente ficava fazendo esses favorzinhos, buscando coisas, levando ela em lugares e indo buscar. Ela saía à tarde do serviço, a gente ia buscar, sabe? Pra ela não pegar condução. Tantas coisas a gente fez. Isso aqui não é nem a metade, gente, do que eu tô falando pra vocês. A gente realmente, quando teve carro, fazia de tudo. Até o momento em que eu e meu marido, a gente descobriu que ela falava que pagava a gasolina, né? No caso, o álcool. Ela falava que tinha que pagar o combustível para andar com a gente. Sendo que ela nunca colocou R$1 de combustível. A gente nunca deixou. Como o meu marido já vinha para minha casa, já tinha abastecido o carro para a gente passear ou algo assim, não precisava de combustível e a gente levava ela para todos esses lugares, para onde ela queria ir, onde ela queria passear. E a gente nunca cobrou o combustível dela, porque era o combustível que a gente já ia usar para a vida. Mas ela saiu falando para todo mundo, né, a parentaiada dela, que se ela não colocasse combustível no nosso carro, ela nem entrava. Tipo, porque a gente não deixava, sabe? Que ela era obrigada a colocar combustível. Que a gente levava ela para os cantos porque ela colocava combustível. E isso nunca aconteceu. Vocês imaginam a nossa decepção? E sinceramente, principalmente pro meu marido, né? Que fazia tudo de coração, de bom grado, querendo se dar bem com ela, e a gente descobriu, né, por outras pessoas e pessoas de confiança, que ela falava isso. Nossa, isso foi uma apunhalada pelas costas assim tão grande que a decepção fica reverberando até hoje sobre isso. O meu marido já trabalhou com aplicativo, né, quando tinha carro, os motoristas de aplicativo, né, acho que eu não posso falar o nome aqui no YouTube, mas vocês sabem qual é, e ela falava justamente isso, que ele era como esse motorista de aplicativo, que se ela não pagasse, ele não levava ela para lugar nenhum, sendo que isso é a mais pura mentira. E aí, como é de se esperar, vindo de uma narcisista, quando a gente não teve mais carro, né, que a gente teve um problema, precisou vender o carro, estamos sem carro, né, não temos mais, agora a gente não presta mais. Simples assim. Claro que a gente não ia ser besta, ia continuar fazendo essas coisas por ela, não.
A gente não é idiota mais. Só que agora que a gente não tem mais o carro, a gente não presta pra nada. É isso que ela sai falando pra todo mundo. Pra vocês verem, gente, que a narcisista, né, a mãe narcisista, ela não muda, tá? Eu sempre vou voltar aqui com vocês falando isso, batendo nessa tecla. Que elas não mudam, tá? São seres desprezíveis. São seres que vão te prejudicar de toda forma. E quando eles estão de mimimi, de nhen, querendo se aproximar de você, gente, é só porque tem algo em você que interessa para elas. É apenas interesse. É apenas para satisfazer o ego delas, para satisfazer as vontades delas. Elas estão somente te usando. Nunca acredite numa narcisista. Elas não têm sentimentos, não têm empatia, não têm escrúpulos. Vocês já estão cansados de ouvir isso. Mas eu acho que é uma coisa tão difícil da gente aceitar e engolir, que é uma verdade que a gente precisa ouvir e ouvir e ouvir e repetir na nossa cabeça para realmente entrar na nossa cabeça. Com esse meu relato aqui, vocês podem ver claramente que a gente só prestava, né, na visão dela, quando a gente fazia as coisas para ela, quando a gente era escravo dela, quando a gente tinha coisas que interessavam a ela. A partir do momento que a gente parou de fazer as coisas, de ser escravo, não ter mais carro, enfim, a gente já não presta mais, entendeu? Outras pessoas prestam e a gente não. Na visão dela, claro, né? A gente sabe que a gente presta. Mas é isso que eu quero que vocês entendam e não caiam, tá? Nessa armadilha da mãe narcisista de vocês. Porque elas são todas iguais, gente. Elas vão usar as mesmas armas, as mesmas manipulações. Elas são todas iguais. Algumas características, umas têm mais aflorada e outras menos, mas as características mais fortes são todas iguais. Então, se eu puder te dar um conselho, aprende um pouco com a sua própria experiência de vida e com o meu relato aqui também. Aprende que elas são assim e que elas não mudam e não deixem elas abusar, tá, de vocês. A gente não precisa passar exatamente na pele tudo para aprender muitas lições. Eu sempre falo isso, tá? A gente pode aprender sim com os erros e acertos, né? E as coisas da vida das outras pessoas. Mas eu acredito que quem está aqui me assistindo provavelmente já passou por isso também. Aliás, se você também já passou por algo parecido, né, com o que eu relatei aqui, comenta aqui abaixo pra mim, né, deixa o seu comentário, que eu gosto muito de ler, tá, gente? E o seu comentário pode também ajudar outros sobreviventes a entenderem melhor as questões sobre o narcisismo materno. É sempre muito importante vocês comentarem, desabafarem um pouco e também trocar ideia aí comigo, né, nos comentários e com os outros sobreviventes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse meu relato, né, que vocês pediram tanto para eu falar sobre isso. Se você gostou, deixa um joinha aqui para mim, compartilha com todo mundo para ficar mais fácil, né, de entender essa dinâmica da mãe narcisista. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!